Amém. Irmãos, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a importância que nós temos de estabelecer uma vida íntima com Jesus. A importância que nós temos de estabelecer um relacionamento profundo com a Santíssima Trindade nas nossas vidas. Amém? E para poder falar sobre esse tema, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se a minha voz estiver um pouco fanhosa, irmãos, é porque eu estou congestionado. Peguei um sereno ontem. Né, Raquel? Lucas, capítulo 10, dos versos 38 ao 42. A gente vai estar trabalhando aqui a temática que fala sobre a importância da gente estabelecer uma vida íntima com Jesus. Lucas, capítulo 10, dos versos 38 ao 42, todos acharam? Amém? E o texto diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, fala através da tua palavra, fala através da sua mensagem, que o nosso coração, como disse o Gabriel ainda agora, possa se colocar como terreno fértil para que o teu evangelho possa germinar e dar frutos na nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso olhar na forma como a gente se relaciona com o Senhor, Pai. A gente quer declarar aqui que o Senhor é a pessoa mais importante essa noite, então glorifica o teu nome através da tua palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, como o reverendo Arthur falou no início do nosso culto, abrindo o nosso culto, hoje a gente vive num tempo onde a gente é bombardeado com informação o tempo todo. A gente é bombardeado com uma série de demandas, uma série de atividades, são tantas vozes ao nosso redor que muitas vezes a gente cala a voz de Deus na nossa vida. São tantas demandas relacionadas à informação, entretenimento, rede social, plataforma de streamer. São tantas demandas, trabalho, atividade. A gente se coloca em determinadas responsabilidades que a gente nem dá conta, mas a gente tem um instinto de pegar. E no final das contas a gente abraça tudo, mas não abraça nada. Essa é que é a grande realidade. E muitas vezes, nesse turbilhão de coisas que a gente vive no nosso mundo, a gente cala a voz de Deus. A gente deixa de lado o relacionamento que a gente deveria ter com o Pai. Um tempo de qualidade, um tempo em que a gente é transformado, um tempo onde a gente escuta a voz de Deus, como o reverendo Arthur falou. No meio de tantas vozes, Deus ainda fala aos nossos corações. E é importante que a gente entenda isso. E esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele fala exatamente sobre essa realidade, irmãos. E é interessante a gente notar que Jesus, nesse texto, ele está indo para Jerusalém. Ele acabou de descer do Monte da Transfiguração e ele tem a plena convicção do que o aguardava em Jerusalém. Ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser morto, que ele deveria entregar a sua vida como expiação pelo pecado da humanidade, e ele segue viagem até Jerusalém. Só que no meio do caminho ele para num povoado chamado Betânia. Aqui a gente não vê especificando que o povoado se chamava Betânia, mas dentro do contexto que a gente acaba
percebendo dos evangelhos, a gente sabe que Marta, Maria e Lázaro, eles eram de Betânia. E é exatamente ali que Jesus para e se hospeda. Uma família que era muito estimada por Jesus, tinha muito amor por Jesus e recebe não só ele na sua casa, mas recebe todos os discípulos na sua casa. E a gente percebe aqui através do texto que não especifica se só tinha os 12, se tinha mais pessoas daquele núcleo mais geral das pessoas que acompanhavam Jesus, mas o que a gente entende é que agora Marta e Maria deveriam arregaçar as mangas para poder trabalhar, né? Porque uma galera estava se instalando na casa deles. E a gente sabe, irmãos, que é muito legal receber visita, é muito prazeroso, é gostoso, mas dá trabalho. Né, dá muito trabalho. A gente tem que arregaçar a manga, tem que botar mais água no feijão, mas é prazeroso e foi exatamente isso que Marta e Maria se proporam a fazer quando eles receberam Jesus e os discípulos na sua casa. E basicamente a estrutura do texto que a gente acabou de ler aqui, ela gira em torno de Marta e Maria tendo dois comportamentos extremamente contrastantes. Maria aproveita o momento ali para se colocar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que ele tinha para poder dizer, para ouvir aquilo que ele poderia falar. A dádiva de estar ouvindo ali o mestre, ela entendeu que aquele momento era propício para isso, se colocar aos pés de Jesus. Marta ficou preocupada com uma série de atividades que acabaram surgindo quando ela recebeu todas aquelas pessoas e ficou preocupada, ficou cheia de demanda e aquilo acabou tornando ela refém daquela circunstância. Logo em seguida a gente vê Marta reprovando não só Maria, mas reprovando também Jesus, falando o seguinte: você vai ver Maria parada aí, você não vai falar para ela fazer nada aqui para me ajudar? Que coisa é essa? Pede para ela me ajudar. E logo em seguida, Jesus ele reprova Marta, devolvendo o ar de reprovação e diz o seguinte: olha, você está preocupada com uma série de coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. É basicamente esse o texto que a gente vai tratar aqui, irmãos. E o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre as atitudes contrastantes de Marta e Maria. Mas antes da gente entrar no ponto, é importante a gente ressaltar que Marta e Maria elas têm características muito particulares, principalmente quando a gente olha para todos os evangelhos. A gente vê em Lucas capítulo 10, aqui no texto que a gente acabou de ler aqui, que Maria está aos pés de Jesus querendo ouvir ele. Mas em outros momentos, Maria está aos pés de Jesus chorando. Em outro momento, ela está aos pés de Jesus agradecendo. Maria, ela tinha uma característica um pouco mais introspectiva, mas ao mesmo tempo muito intensa de coração. Já Marta tinha uma característica mais expansiva, né? Ela era proativa, ela era um pouco mais intempestiva, então ela sempre estava com ação. Ela sempre tomava a dianteira das coisas, sempre estava ali pronta para poder falar alguma coisa. No entanto, irmãos, é importante que a gente entenda que ambas amavam Jesus. Ambas serviam Jesus. Ambas procuravam adorar e agradar Jesus. Mas especialmente nesse texto aqui, Jesus dá um destaque especial para Maria. Porque através da vida de Maria, a gente vê um princípio extremamente importante na nossa espiritualidade como cristão, que é o seguinte: tudo aquilo que a gente vive, seja qual for a demanda, o trabalho, o serviço, seja onde for, em casa, no trabalho, com o vizinho, com os amigos, com o papagaio, seja lá onde for, toda a nossa vida, ela precisa começar aos pés de Jesus. A nossa vida, ela precisa ser um extrato do nosso relacionamento com Jesus. Porque, do contrário, a gente passa a pautar a nossa vida não na nossa intimidade com Ele, mas naquilo que a gente faz por Ele. E isso acaba gerando uma distorção na espiritualidade e na vida que a gente deve estabelecer com Ele.
Então, de uma forma muito clara, a gente percebe Maria tentando obter a voz de Jesus, tentando obter algo dele, tentando exprimir alguma coisa do mestre, e Marta tentando fazer alguma coisa pelo mestre. E o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, irmãos, é que o serviço desprovido de intimidade nos torna autossuficientes. O serviço desprovido de relacionamento com Jesus, o trabalho, as demandas, desprovidas de uma vida íntima e profunda com Jesus, nos tornam autossuficientes. Porque a gente deixa de pautar a nossa relação com Jesus a partir daquilo que a gente se identifica para tentar se identificar a partir daquilo que a gente faz. E isso torna a gente autossuficiente. E a prova disso, irmãos, é que Marta ela fica tão contrariada que ela reprova até Jesus. Ela fala assim, cara, você está cortando meu barato aí, está deixando Maria ficar aos seus pés? Que coisa é essa? Você não vai fazer nada? Marta ela chega num nível de autossuficiência tão grande, que ela reprova Maria e Jesus. Ela está tentando dar uma forcinha para Jesus. Porque a sua relação deixou de se pautar com Jesus para se pautar naquilo que ela faz ou deixa de fazer. E a espiritualidade cristã, irmãos, ela diz algo muito interessante para os nossos corações. Jesus, ele não deseja uma empregada doméstica para servir sem qualquer tipo de intimidade. Jesus, ele deseja por uma noiva submissa, que escuta a sua voz e a reproduz na sua vida. Por isso, a nossa espiritualidade ela precisa ser um extrato vivo da nossa relação com Jesus. Porque, do contrário, irmãos, a nossa prática cristã ela vai ser árida, seca, sem vida, sem poder do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que a gente vive não é fruto da nossa vida com Deus, não é fruto da nossa intimidade, não é fruto da relação que a gente estabelece com Ele. Porque todo serviço, todo trabalho, seja ele qual for, desprovido de intimidade, é mera atitude autossuficiente e performática. Que não quer dizer rigorosamente nada, pelo menos para Deus. Porque Deus ele se importa com aquilo que nós não vemos, que o outro não vê, e não com aquilo que é público. Porque aquilo que é público eu posso ver, mas aquilo que se encontra no coração só Deus vê. E por mais que a gente se engaje, seja na igreja, no trabalho, olha como que ele trabalha, olha como que ele se dedica para a família, se isso for desprovido de amor a Jesus, se isso for desprovido de amor ao Pai, de plena dependência de Jesus, a nossa atitude ela se torna árida, seca. E é esse o exemplo que a gente vê de Jesus. Jesus ele diz o seguinte: eu não faço nada daquilo que primeiro não ouvi o Pai falar comigo. Nada. Não existe uma particularidade do ministério de Jesus que primeiro ele não ouviu o Pai falar com ele. Nada. A vida de Jesus era o mais perfeito e fiel extrato do relacionamento que ele tinha com Deus. Por isso que ele dizia, como o reverendo Arthur leu aqui, que se alguém quisesse ver o Pai, era só olhar para o Filho. E é interessante, irmãos, porque ninguém na Bíblia orou como Jesus. Ninguém na Bíblia buscou a Deus como Jesus, buscou ao Pai como Jesus. E é interessante que no Evangelho de Mateus a gente vê um episódio muito interessante, onde ele está sendo comprimido por uma multidão. Ele está fazendo um milagre, multiplicando pão, uma multidão está ao redor dele, e ele simplesmente diz para os discípulos o seguinte: olha, pega o barco, vai para outra margem do mar, depois eu alcanço vocês, deixa que eu disperso todo mundo aqui. Tudo isso porque ele entendia que precisava se separar para falar com Deus e ouvir aquilo que o Pai tinha para falar para ele. Então ele calou as vozes, ele calou a multidão, ele dispersou todo mundo, vai lá que depois eu alcanço vocês, porque ele entendia a importância de ouvir o Pai e ele se separou. E a pergunta que a gente deve se fazer aqui essa noite é o seguinte, irmãos: qual foi a última vez que a gente calou as vozes
que se encontram ao nosso redor? Qual foi a última vez que a gente calou e fez cessar as demandas que nos sufocam para poder ouvir Deus? Para poder meditar na vontade de Deus, em oração, em leitura bíblica. Qual foi a última vez, irmãos? E eu não estou falando aqui do tempo que sobra, eu estou falando do tempo de qualidade que a gente dá para Deus. Qual foi a última vez, irmãos? E é interessante que quando a gente passa a ter uma atitude autossuficiente, a gente tende a vivenciar dois extremos. Em primeiro lugar, quando a gente toma atitudes autossuficientes na nossa espiritualidade, a gente tende a idolatrar determinadas áreas da nossa vida. Porque se a nossa vida não é definida pelo relacionamento com Jesus, a nossa vida passa a ser definida a partir daquilo que a gente se relaciona na realidade. A gente pode tentar se definir através do trabalho. A gente pode tentar se definir através dos nossos relacionamentos. A gente pode tentar se definir através da nossa vida intelectual. Porque nós passamos a acreditar que esses são os nossos messias. E eles podem trazer salvação para a gente. A gente pode até achar, irmãos, e isso é muito interessante, que o que pode trazer redenção para a gente é a obra de Deus, mas não o Deus da obra. A gente pode centralizar no nosso coração muito mais a obra de Deus do que o Deus que concede a obra. Mas uma outra característica que a gente nota da nossa autossuficiência é perceber que se por um lado a gente idolatra determinadas coisas, porque a gente quer se identificar a partir delas, por outro lado a gente passa a tratar com descaso outras coisas. Ou seja, eu tento me definir através do trabalho, mas a minha família está aos frangalhos. Eu tento me definir através dos meus estudos, mas eu sou um péssimo profissional. Eu tento me definir a partir da obra da igreja, mas em casa eu sou o terror. É sempre essa relação de idolatria e descaso. Às vezes a gente até se compromete a fazer determinadas coisas. Você sabe que você está em débito com algumas coisas, mas você se responsabiliza em fazer algumas coisas que você sabe que está em débito. Mas ainda assim, como ela não é a sua prioridade, você trata com descaso. Na obra de Cristo, muitas vezes, por exemplo, a gente se responsabiliza, se engaja, mas como a gente não dá a devida importância à obra da igreja, a gente trata com descaso, muitas vezes, aquilo que a gente se propõe a fazer na obra. Então, a gente se responsabiliza, muitas vezes, mas por não entender que, de fato, o que eu estou fazendo ali é para Deus, então, vamos empurrando com a barriga aí. Então, basicamente, irmãos, a nossa intimidade com Jesus bota tudo na perspectiva correta. Tudo na perspectiva correta. Porque quando nós entendemos que a nossa espiritualidade, ela precisa ser um extrato vivo da nossa vida com Jesus, então nós entendemos que tudo aquilo que a gente faz não deve se basear na nossa autossuficiência, porque quem nos direciona é Deus. Aquilo que eu desenvolvo na minha espiritualidade não é na força do meu braço, é naquilo que Deus me capacita a discernir. Da mesma forma que a gente não trata com descaso determinadas coisas, porque a gente sabe que tudo aquilo que envolve a nossa espiritualidade a gente faz para Deus. O nosso trabalho é para Deus, a obra da igreja é para Deus, a nossa família é de Deus, tudo é de Deus. Então a gente não trata com descaso aquilo que Deus confia a nós. Nós precisamos ser bons dispenseiros daquilo que Deus confia para a gente. Se Deus ele confiou uma família para você, então faça como se fosse para a glória de Deus a vida que você tem lá. Se Deus ele confiou para você um trabalho, seja o melhor profissional e faça para a glória de Deus.
Se Deus está te responsabilizando a fazer alguma coisa dentro da igreja, entenda que o que você faz aqui é para Deus. Não trate com descaso, irmãos. Mas nós precisamos entender que tudo na nossa vida começa aos pés de Cristo. Aos pés de Jesus. Amém, irmãos? E o texto mostra que Marta, ela se deixou levar tanto por aquilo que ela estava fazendo, que ela se deixou envolver por uma atitude de autossuficiência. E essa autossuficiência fez ela reprovar Jesus e Maria. Ela reprovou Maria dizendo o seguinte: olha, você não vai me ajudar não? Vai ficar aí sem fazer nada? Ouvindo Jesus, inoperante? E Jesus, e você? Não vai falar para ela me ajudar, não? E um segundo ponto que a gente pode tirar com essa realidade é que o serviço desprovido de intimidade, ele é um desencorajador à vida piedosa. O serviço, o trabalho, as demandas desprovidas de intimidade e relação com Deus nos fazem desencorajar a vida piedosa. E foi exatamente isso que Marta fez. Marta desencorajou totalmente a atitude de Maria. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para poder dizer, querendo entender a vontade do Pai, do Mestre, e Marta falou assim: cara, você não era nem para estar aí. E nessa sociedade que a gente vive hoje, irmãos, extremamente pragmática, aonde o que vale é só o resultado, aonde o que vale é só os estímulos que me tiram da minha monotonia, que me tiram do meu marasmo. Ter que cultivar uma vida com Deus é muito difícil, irmãos. Ter que cultivar uma vida com Deus é muito difícil. Porque a vida com Deus, ela demanda buscar Ele todo dia, toda semana, todo mês, e ainda assim, muitas vezes, sem ouvir nada, sentir nada, ter arrepio nenhum. Mas a gente vive hoje numa sociedade tão pragmática, que está tão afoita em querer fazer alguma coisa, que ela busca ao Senhor no primeiro dia e ela vê que não surtiu efeito nenhum. Vou fazer alguma coisa aqui, porque eu ganho mais. É um certo tipo de pragmatismo que desencoraja a vida piedosa. É um tipo de autossuficiência que desencoraja uma vida piedosa. A gente está sendo bombardeado com tanto estímulo, irmão, com tanta informação, com tanta demanda, que a gente se dessensibilizou para perceber a maravilha de se contentar com aquilo que é ordinário, com aquilo que faz parte da nossa vida todo santo dia. E a nossa relação com Deus é uma dessas coisas. A gente deixou de se maravilhar com a nossa vida ordinária com Deus, porque a nossa mente está viciada em receber estímulo. A gente se tornou pessoas pragmáticas. E a gente, para poder voltar a cultivar uma vida piedosa com Deus, íntima com Deus, a gente precisa voltar a se maravilhar, a todo dia dobrar o joelho e perguntar a Jesus: o que você tem para falar para mim? Qual o discernimento que o Senhor deseja da minha vida, Espírito Santo? Qual? A vida com Deus, irmãos, não é feita só de arrepios, de palavras audíveis. Porque se fosse assim, irmãos, seria muito fácil ter fé. Se a nossa fé se pautasse, em constantemente buscar por coisas que fogem do normal, aí seria muito fácil ter fé em Deus. Mas a grande realidade é que se é preciso ter muito mais fé para enxergar Deus nas coisas simples da vida. Se é preciso ter fé muito mais para enxergar Deus na realidade ordinária. Se é preciso ter muito mais fé para enxergar Deus aonde dificilmente as pessoas conseguem enxergar. Isso é ter fé.
E como diz Jesus, bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Mas as pessoas pragmáticas, autossuficientes, elas se pautam naquilo que elas fazem. Então, se não tem resultado aparente e instantâneo, não vale. Mas o chamado de Cristo para as nossas vidas é ficar aos pés de Jesus. É ficar aos pés do Mestre, ouvindo aquilo que Ele tem a dizer. Para que a nossa vida ela seja um extrato vivo da nossa relação com Ele. Para que da nossa vida possa emanar poder do Espírito Santo. E o texto continua dizendo, irmãos, que Marta reprovou Jesus, mas Jesus agora reprovou Marta. E Jesus ele diz o seguinte: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Essa resposta de Jesus ela poderia ser dada para nós que vivemos hoje no século 21. Para nós que nos preocupamos com diversas coisas. Para nós que tentamos abraçar tantas coisas. Mas no final das contas, nenhuma delas é necessária. Nenhuma delas é importante o suficiente para a gente comparar com a nossa busca por Jesus. Nenhuma delas. Hoje, no século 21, a gente tem várias Martas que está preocupada com o que fazer. Eu vou botar a mesa, tem que botar comida, bebida, o pessoal não pode ficar desassistido aqui. Vamos lá, arruma a mesa, está parado aí, vem, faz alguma coisa, porque você está atrapalhando. E no final das contas, ela está abraçando tudo e não está abraçando nada. Porque aquilo que é importante, ela não está privilegiando. E toda vez, irmãos, que o trabalho nos restringe de ter uma vida com Jesus, a gente erra no primeiro passo. Porque, como a gente já falou e reiterou aqui várias vezes, a nossa vida é um extrato, precisa ser um extrato fiel da nossa vida com Jesus. Jesus nos chamou como igreja para sermos noivas submissas, que escutam a sua voz e reproduzem. Jesus não nos chamou para ser empregadas domésticas, que trabalham e só vivem ansiosas, aflitas, cansadas, com um fardo tão pesado que ela não consegue suportar. Jesus nos chamou para viver no centro da tua vontade. Porque quando nós vivemos no centro da vontade de Jesus, nós experimentamos o fardo de Jesus que é leve, suave. O fardo de Jesus que nos traz paz, alívio, segurança, confiança, estabilidade. E a melhor forma que nós temos, irmãos, de vencer a autossuficiência é entendendo que a nossa identidade ela não está atrelada àquilo que a gente faz. Porque se a gente pautar a nossa identidade naquilo que a gente faz, a gente vai continuar cansado, rodando em círculos como Marta, se preocupando com coisas que não resolvem a nossa vida. Porque nada nessa vida tem o poder de nos salvar, nada nessa vida tem o poder de nos redimir, só Jesus. Por isso que nós precisamos entender que a nossa identidade, ela não está atrelada naquilo que a gente faz. A nossa identidade está atrelada naquilo que foi feito por nós. E aquilo que foi feito por nós nos proporcionou um novo e perfeito caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos, nos relacionarmos com toda ousadia, com toda intrepidez no trono de graça. Nós buscamos o Senhor, buscamos intimidade dEle, a voz dEle, porque nós sabemos que a nossa identidade não está atrelada àquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que foi feito por nós. E a nossa dependência ela não só está atrelada à salvação, à busca pela salvação, na fé, mas ela também está atrelada a cada passo do nosso dia. Porque tudo que a gente faz, a gente só faz com a
força e o poder da graça de Cristo. Nós éramos pecadores, nós tínhamos uma herança pecaminosa, nós estávamos afastados do Pai, e Jesus, na plenitude dos tempos, morreu para nos salvar, para pagar um preço que a gente não poderia pagar, abrindo um bom e perfeito caminho com Deus, para que a gente pudesse descansar e se regozijar na presença do Eterno. E é isso que tem que nos definir, irmãos. No amor de Cristo, todos os dias de manhã, acorde certo de que você é amado, de que você foi salvo, de que a graça de Cristo te alcançou. E é por isso que você vive a obra de Deus. E é por isso que você vive para a glória dele, porque você é salvo, porque você é redimido. É isso que nos define. Jesus, ele começou o ministério dele, o ministério terreno dele, indo para o deserto, depois fazendo milagres, sob a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Viva a vida que Deus tem para a sua vida, o ministério que Deus confiou para você, sob a afirmação de que vocês, nós como igreja, somos os filhos amados de Deus em quem Ele tem prazer. E é isso que tem que nos definir, irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua mensagem. Muito obrigado pela certeza, Pai, de que a nossa espiritualidade, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso serviço não dependem da gente, Pai. Não dependem da nossa força, não dependem, Pai, do nosso intelecto, mas dependem da tua graça, Senhor. Dependem da tua voz, da tua direção, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo, Pai. Obrigado, Pai. Nos perdoa, Pai, porque nas nossas vidas nós damos murro em ponta de faca e giramos o tempo todo em círculos intermináveis, Pai, que nos cansam, que nos fadigam, Pai. Porque assim como Marta, que depositou a sua expectativa na própria força do seu braço, Pai, ela não se atentou para aquilo que era necessário, Pai. Para aquilo que verdadeiramente importava. Que a certeza do nosso coração, Pai, seja naquilo que verdadeiramente importa, naquilo que é verdadeiramente necessário, naquilo que verdadeiramente é vital para a nossa espiritualidade. Viver tudo o que a gente vive, tendo como ponto de partida os seus pés. A busca interminável por ouvir a tua voz, Pai. Que a rotina, Pai, não nos desensibilize com a tua presença, com o nosso relacionamento contigo, Pai, diário, com o nosso relacionamento contigo ordinário, que nos encontra todo santo dia, Pai. Não permita que os estímulos, que o excesso de demandas, que o excesso de informação, Pai, venha tirar o nosso nos atrapalhe de nos maravilhar com a tua presença, Pai. Nos desensibilize, Pai, de nos regozijarmos na tua presença. Restaure nosso coração, Pai, a intimidade, a busca, uma vida profunda contigo, Pai. Que nos faça viver no centro da tua vontade. Que nos faça entender que tudo aquilo que nós colocamos à mão para a tua glória. Nos livre da autossuficiência. Nos livre de entender que é na força do nosso braço que nós encontramos redenção para a nossa vida, mas somente no Senhor, Pai. Nos ajuda para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém.